Então, vamos lá, pessoal. Ficamos de ver, então, a correção das adicionais da apostila 5, que é a revisão de conceitos do tipo de equações que nós tratamos esse bimestre, certo? Então, nós vamos trabalhar com os exercícios 25, o A e o B. Então, ele trata lá do tipo de equação de F1 vezes o F2, que é igual a F1 vezes o F3. Perceba aqui, ó, que houve uma repetição de F1. E é isso que nós vamos buscar dentro desses tipos de equações, tá bom? São as repetições, porque aí nós vamos considerar o F1 igual a zero e vamos considerar o F2 igual a F3. E aí, então, vamos estabelecer o nosso conjunto verdade. Então, o primeiro exemplo lá, ele deu essa equação e o que nós temos que buscar são as repetições. Então, vamos separar lá o que é F1, o que é F2 e o que é F3. Ó, F1, então, nós vamos buscar a nossa repetição, ó, F1, F1. Aí, depois, nós temos o F2 e o F3. Estabelecido isso, nós vamos, então, colocar F1 igual a zero. E depois, estabelecemos F2 igual a F3. Então, F1 igual a zero, nós vamos ter lá x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta que dá para trabalhar por meio de fatoração, tá bom? Então, nós vamos pegar esse menos 4 e vamos passar lá para a direita, depois do sinal de igual, positivo. Então, ele passa positivo. Veja que isso aqui é uma potência e o x ele tem que estar sozinho. Então, para que essa potência desapareça daqui, eu preciso trabalhar com a operação inversa, que é a raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada, só que se eu faço isso na esquerda, eu tenho que fazer isso na direita também. Lembre-se que isso aqui é uma balança em equilíbrio, né? Então, eu preciso trabalhar o que eu faço na direita, eu tenho que fazer na esquerda e vice-versa. Então, essa raiz quadrada aqui, ó, o índice, né? Tem um 2 aqui, você não vê, mas ele está ali, né? Então, nós vamos fazer o corte, ó. Cortou, cortou, e esse x, então, vem para fora. Como é uma equação de segundo grau, não podemos esquecer aqui que nós temos dois resultados, né? Duas raízes, na realidade. Então, a raiz de 4, nós temos mais ou menos 2. Feito isso, nós vamos trabalhar agora F2 e F3. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser igual a 3x menos 5. Então, perceba que aqui, ó, à direita, nós vamos ter que passar essas informações para a esquerda, ó, pulando aqui o sinal de igual para igualar o zero, né, que é uma equação de segundo grau. Então, vamos lá fazer esse processo, ó. X ao quadrado, aí eu tenho menos 3x, que não saiu do lugar dele, permanece com o mesmo sinal, mas nós temos esse 3x aqui, ó. Então, ele passa negativo, ele é positivo, passa negativo. Depois, nós temos o mais 2, esse menos 5 também vai passar lá para a esquerda como positivo, ó. Então, tudo isso aqui é igual a zero. E aí, nós vamos fazer a junção, né, dos termos semelhantes. Então, x ao quadrado, não tenho ninguém para juntar ele, mas o x eu tenho, ó. Então, menos 3x menos 3x, 6x. 2 mais 5, 7. E isso é igual a zero. Equação de segundo grau completa, nós vamos lá, então, separar os coeficientes, ó, ABC. Se você lembra bem do processo de soma e produto e quiser também utilizar, você pode, tá? Então, nós vamos ter 1 menos 6 e o 7. E assim nós temos, então, os coeficientes para trabalhar com a discriminante. Então, b ao quadrado, nós temos lá menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 7. Menos 6 vezes menos 6 é mais 36. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 7 é 28. Portanto, nós temos 36 menos 28. E 36 menos 28, o delta, discriminante, né, é igual a 8. Porém, essa discriminante aqui, ó,
ela não é uma raiz exata que nós vamos precisar para poder trabalhar com o Bhaskara, né? Então, nós vamos primeiro fatorar isso aqui, tá bom? Então, a fórmula de Bhaskara, né? Mais ou menos, menos B mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. E aí, então, nós vamos fazer a fatoração do 8 aqui, ó. 2, 4, 2, 2 e 2, 1. Então, isso aqui eu escrevo, faz o grupinho, né? O 2 vem para fora e o 2 fica lá dentro, porque não fez o grupinho, né? Lembre-se disso. Então, x é igual. Vamos estabelecer aqui de novo os valores de coeficientes para a gente poder relembrar, né? Então, o coeficiente ficou lá assim, A1, né? O B é menos 3. Deixa eu ver aqui que eu não lembro agora. Na realidade, é menos 6 mais 7. Então, é menos 6, aqui não é 3 não, aqui é menos 6 mais 7. Menos 6 e o C, que é 7. Tá bom? Só para a gente relembrar a equação. E aí, vamos colocar aqui, ó. X, uma linha. Menos da fórmula, ó, e menos do B. Então, menos com menos é mais. 6, eu vou usar o sinal de mais primeiro, mais a raiz do delta. Lembre-se que o delta deu 8 e a sua raiz nós fatoramos, nós temos 2 raiz de 2. E aí, 2 vezes o A, que é 1, né? 2 vezes 1, que é 2. Deixei já o 2 aqui, tá bom? E aí, nós podemos simplificar isso aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobrou a nossa raiz de 2, tá feita. E x duas linhas é igual a 6 menos 2 raiz de 2 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Menos 2 dividido por 2, que é 1. E sobrou a raiz de 2. Pronto, tá feita aqui a nossa situaçãozinha, né? Então, no F1, ele deu lá mais e menos, vamos voltar lá um pouquinho, ó, mais e menos 2, e aí nas duas raízes, ele deu 3 mais raiz de 2 e 3 menos raiz de 2. Então, nós vamos escrever isso no conjunto verdade, na forma crescente, do menor para o maior. Então, o menor número que nós tínhamos lá, menos 2, depois nós tivemos o 3 menos a raiz de 2, depois o 2 e o 3 mais a raiz de 2. Esse é o nosso conjunto verdade, ó, dentro da equação, tá bom? Vai pausando devagarinho o vídeo, refaça o exercício, tá bom? Para ver se você consegue chegar nessa resposta aí. Aí ficou de fazer o B também, né? Aí o B tá assim, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 e houve uma repetição, né? Olha que bacana aqui, ó. F1 e lá do outro lado F1 também, ó. E aí, nós vamos determinar esse aqui como F2, mas faltou o F3. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? Não se esqueça, pessoal, que aqui na frente, ó, você não vê, mas tem um 1 aqui, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esse 1 aí. Então, primeira coisa é fazer o F1, né? Então, nós temos o F1, esse F1 é igual a 0, e perceba que isso já vai dar uma equação de segundo grau, né? Ó, x ao quadrado menos 6x mais 8, isso aqui é igual a 0. Nós vamos estabelecer o valor de A, o valor de B e o valor de C. Já estabelecido, conseguimos trabalhar com a discriminante, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós teremos aí para o B, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o 8. E menos 6 vezes menos 6, nós temos 36. E 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, o delta é igual a 4. O que facilita bastante para nós, porque 4 tem raiz exata. Não precisamos usar o processo de fatoração, nada disso. Bora para o Bhaskara. Então, nós temos lá, x é igual a menos b, mais e menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, ó,
menos b. Nós vamos ver aqui, ó, o b quem é, ó? Menos 6. Menos com menos é mais. Então, 6 mais a raiz quadrada de 4, que são 2. E 2 vezes a, que é 1, são 2, né? Então, fica 8 dividido por 2, 4. Esse é o x', né? E o x duas linhas, 6 menos 2 dividido por 2, nós teremos lá 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 são 2. Então, F1 já está calculado. Agora, nós vamos fazer o F2. E como é que nós vamos fazer o F2? Ó, x ao quadrado menos 2x é igual a 1, tá bom? Então, vamos lá. Que também vai dar uma equação de segundo grau, né? Então, x ao quadrado menos 2x é igual a 1. Esse 1 passa da direita, né? Ele está na direita, vem para a esquerda, negativa. E aí sim igualamos isso aqui a zero. Então, de novo, vamos estabelecer lá o A, o B e o C. Então, delta é igual a B ao quadrado, então vai ficar 2 elevado a 2, menos 4 vezes 1, vezes menos 1. Para você que está assistindo o vídeo e que, a professora esqueceu ali, ó, que o B é menos 2. Aqui, pessoal, quando ele é menos 2, ó, e você escreve ele lá assim, ó, menos 2. Quando o número é negativo, ele sempre vai ser aqui dentro da fórmula ao quadrado. E toda a base negativa de expoente par é positivo. Então, eu não preciso ficar me preocupando com esse B aqui na equação da determinante, da discriminante, tá bom? Determinante não, discriminante, perdão. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 1, 4 de novo. E adivinha quem nós temos aqui? O 8. Nós já fatoramos, né? E essa fatoração, vou fazer aqui de novo, ó, para você. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, isso aqui vai ser descrito como 2 raiz de 2, porque a gente consegue fazer apenas um grupinho. Então, belezinha. Feito isso, vamos trabalhar aqui com o Bhaskara. Então, x uma linha, menos b, né? Ó, menos e menos é mais. Então, 2 mais a raiz quadrada do delta, né? Que dá 2 raiz de 2. E 2 vezes o a, que é 1, fica 2. E aí, nós só vamos fazer a simplificação. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. Mais 2 dividido por 2 dá 1, e o que sobrou foi a raiz de 2. Lembre-se, pessoal, que isso aqui, ó, é 1 mais 1, raiz de 2. Você não vê, mas esse 1 tá aqui, ó, tá bom? E aí, x, duas linhas, 2 menos 2, raiz de 2, dividido por 2. Vamos fazer também a simplificação. 2 dividido por 2 dá 1, menos 2 dividido por 2 dá 1, e sobra a raiz de 2. Então, conjunto verdade. Vamos descrever o nosso conjunto verdade. Voltando ali um pouquinho, nós tivemos o 4 e o 2, tá bom? Não podemos esquecer desses dois. Então, na ordem crescente, nós vamos colocar lá assim, 1 menos a raiz de 2. Depois nós temos o 1 mais a raiz de 2. E depois nós temos o 2 e o 4, que foi do F1 que nós trabalhamos ali. Tá bom? Então, feito o nosso exercício, belezinha. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar sobre as equações do exercício 27, da adicional 27 da apostila 5, tá bom? Então, nós temos lá o F1 sobre o F2, que é igual ao F3 por F2. Então, veja que as nossas repetições agora estão nos denominadores, ó, F2 e F2, tá bom? Dentro dessa situaçãozinha aqui, nós vamos ter denominadores iguais e denominadores diferentes. Então, quando os denominadores forem iguais, nós vamos trabalhar isso desta maneira, ó. F1 é igual ao F3. E o F2, ele tem que ser diferente do zero. Por quê?
Lembre-se que quando você tem uma fração e o seu denominador é zero, isso aqui fica impossível. É o que nós chamamos de conjunto vazio, sem solução, né? Então, o que não pode acontecer é esse denominador ser igual a zero. Por isso que nós colocamos diferente de zero, tá bom? Mas nós também teremos situações, neste caso aqui, né, de denominadores diferentes, que é o que vai acontecer nesse exercício 27. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos ter que tirar o MMC, tá bom? Aí nós vamos tirar o MMC de denominadores diferentes e depois fazer a multiplicação em cruz, porque isso aqui é uma proporção, né? O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, foi o que eu falei para vocês, né? Aqui, no exercício 27, os denominadores seriam diferentes, tá bom? Então, como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Tentando tirar o MMC de 4x menos 1 com 3x mais 2. E aí você fala assim, mas como é que eu vou tirar esse MMC? De fato, não tem como fatorar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar, fazer uma junção dos dois, tá bom? E esse aqui, por enquanto, eu vou deixar do jeito que tá. Porque, afinal de contas, depois ele vai me trazer uma proporção. E aí eu posso trabalhar com ele no cruzamento, na multiplicação em cruz, tá bom? Então, a junção ficou 4x menos 1 vezes 3x mais 2, ó. E aí nós vamos ter do mesmo jeito deste lado, ó. 4x menos 1 vezes 3x mais 2. A regra aqui é a seguinte: divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá bom? Então, podemos fazer isso? Claro que podemos. Então, vamos lá. Ó. Esse 4x menos 1, cortou. Ele dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes 5x, 5x. Né? Então, nós vamos colocar aqui no numerador quem sobrou. Ó. 5x vezes 3x mais 2, que não houve o corte, tá bom? Aí lá, a próxima, ó. Este é igual a este. Cortou, nós vamos multiplicar quem sobrou. Então, nós vamos colocar lá assim, ó. 2x mais 1 vezes 4x menos 1. E por enquanto esse aqui eu vou deixar, tá bom? Se você tem o domínio, pessoal, disso aqui, você já poderia fazer isso com esse aqui também, tá bom? Colocar ele no meio do bololô do MMC e fazer os cortes. Aqui eu tô fazendo passo a passo, tá bom? Então, agora nós vamos fazer as distributivas lá nos numeradores. Então, no denominador, eu vou copiar do jeito que tá, ó. 4x menos 1 vezes 3x mais 2. Isso aqui é 1 sobre 2. E bora fazer as distributivas, ó. 5x vezes 3x, 15x ao quadrado. Mais com mais. E 5x vezes 2, 10x. Esse menos eu vou deixar aqui por enquanto, eu vou abrir um parênteses para fazer as distributivas daqui, desses dois elementos aqui, tá bom? Então, eu tenho 2x vezes 4x, eu tenho 8x ao quadrado. 2x vezes menos 1, eu tenho menos 2x. Mais 1 vezes 4x, eu tenho mais 4x. E mais com menos 1 vezes 1, 1. Agora eu vou fazer a regra de sinal com esse negativo aqui, ó, com todos os termos que estão lá dentro. Se você já consegue enxergar isso, não precisa fazer esse passo a passo, tá bom? Então vamos lá. 15x ao quadrado mais 10x, agora vamos lá, ó. Menos com mais, menos 8x ao quadrado. Menos com menos, mais 2x. Menos com mais, menos 4x. Menos com menos, mais 1. Tudo isso com o seu denominador que você fez a junção lá, né? 4x
menos 1 vezes 3x mais 2, e tudo isso é igual a 1 sobre 2. Agora, nós vamos fazer aqui os termos semelhantes dos numeradores, né? Então, nós vamos ter lá, ó, 15x ao quadrado menos 8x ao quadrado. E nós temos aqui 7x ao quadrado. Aí nós temos aqui, ó, 10x, vou colocar aqui colorido, tá bom? Ó, mais 10x mais 2x, que dá 12. E 12x menos 4x, nós vamos ter 8x. Então, mais 8x. E sobrou lá o mais 1. O nosso denominador continua a mesma coisa, ó, 4x menos 1 vezes 3x mais 2, e tudo isso é igual a 1 sobre 2. Olha que belezinha. Agora, nós podemos fazer aqui, ó, o que eu falei lá no comecinho, que é a proporção, né? A multiplicação em cruz, né? Multiplicação cruzada, que nós chamamos. Então, nós vamos ali para o outro lado, tá bom? Nós vamos pegar esse 2 e multiplicar com todos os termos que estão aqui, e vamos pegar aqui o denominador e multiplicar por 1, tá bom? Então, vamos lá. Vou trazer aquilo ali para cá, tá bom? Então, vai ficar lá assim, ó. 2 vezes 7x ao quadrado mais 8x mais 1, que é igual a 4x menos 1 vezes 3x mais 2 vezes 1, que é ele mesmo. E aí, então, nós vamos fazer a distributiva. 2 vezes 7x ao quadrado dá 14x ao quadrado, mais 2 vezes o 8x, que dá 16x, e 2 vezes 1, que dá 2. 4x vezes 3x, nós temos 12x ao quadrado. 4x vezes 2, nós temos 8x. Menos com mais é menos, 3 vezes 1 é 3x. Menos com mais, menos, e 2 vezes 1, 2. Veja que tudo isso aqui, ó, e isso aqui são equações de segundo grau. Então, o que está na direita vai passar para a esquerda, pulando o sinal de igual, mudando os seus sinais, tá bom? Então, 14 é 14x ao quadrado, certo? Então, 14x ao quadrado, ele tá mais aqui, ó, ele passa para menos. Então, 14x ao quadrado menos 12x ao quadrado, nós temos 2x ao quadrado. Aqui, ó, é mais 8x, vamos fazer aqui, ó, tá bom? Ó, mais 8x menos 3x, então nós vamos ter 5x positivo. Esse 5x, ele passa para lá, ele é positivo, ele passa negativo. Então, é mais 16x menos 5x. E para isso, nós vamos ter, então, o positivo de 11x. E aqui eu tenho mais 2 e tenho menos 2. Esse menos passa para mais, porque ele vai lá para o outro lado. Portanto, nós vamos ficar com 4, igual a 0. Equação de segundo grau agora, e aí nós vamos ver as situações que temos para ser estudado, tá bom? Então, vamos lá. O A é igual a 2, o B é igual a 11 e o C é igual a 4. Então, vamos lá no delta. 11 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes o 4. Então, delta é igual a 11 vezes 11, 121, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 4, 32. E isso aqui vai dar 89. 89 é um número primo, não preciso nem fatorar, tá bom? Ele é um número primo, então nós vamos ter aqui a raiz de 89. Então, vamos fazer o x1, ó. x1, a fórmula é menos b. O b aqui é positivo, então mais com menos é menos. Então, é menos 11 mais a raiz de 89 dividido por 2 vezes 2, que são 4. Tá feito. A gente não consegue aqui trabalhar, pessoal, com a fatoração, com a simplificação, tá bom? 11 não divide 4, então fica do jeito que está. E aí nós temos o x duas linhas, que é menos 11 menos a raiz de 89 sobre 4. Então, essas são as nossas duas raízes, tá bom? Agora, lembre-se que eu falei lá
no começo do exercício 27, que os denominadores não podem ser igual a zero. Eles têm que ser diferentes de zero. E os nossos denominadores aqui eram quem? Vou voltar lá um pouquinho, ó. Esses dois, né? Então, nós vamos ter que trabalhar mais duas. Então, nós vamos colocar aqui como não pode, tá bom? Até o momento, ele falou as raízes que poderiam agregar para o x. Então, o denominador agora, nós vamos colocar como não pode. E é ele que rege essa resposta, tá bom? Então, nós vamos colocar lá assim, ó. 4x menos 1 é diferente de zero. Portanto, x de um lado, números do outro. Esse menos 1 passa para lá positivo. Como o 4 está, o x está acompanhado com o 4, esse 4 passa dividindo. Então, ele falou assim, ó, 1/4 x não pode ser. Não bateu aqui nas raízes, nessas duas raízes aqui, ó. Não bateu. Então, tudo certo por enquanto. Agora, nós vamos testar com o outro denominador. 3x mais 2 é diferente de zero. Equação de primeiro grau também, x de um lado, números do outro. Então, nós vamos colocar lá 3x, diferente. Esse 2 positivo passa para o outro lado negativo, né? Menos 2. Então, diferente de menos 2 sobre 3. Então, veja aqui, ó, que não bateu com as raízes, tá bom? Então, o nosso conjunto verdade aqui desse exercício será conjunto verdade. Nós vamos ter menos 11 menos a raiz de 89 sobre 4. E também, deixa eu aumentar aqui essa chave. E também nós teremos o menos 11 mais a raiz de 89 sobre 4. Então, o nosso conjunto verdade está descrito aí, tá bom? É trabalhoso, é complicado, tem que estudar um pouquinho mais, tá bom? Não é tão simples esse aqui. Esse aqui é a mesma coisa, tá bom? Do mesmo jeito nós iremos fazer. De preferência, vocês parem aí o vídeo, tá bom? Depois que terminar o 27, tente fazer o 27A, ou 27B, para ver se dá certinho aí para vocês, tá bom? Mas nós vamos trabalhar da mesma maneira. Então, vamos lá. MMC não dá para tirar, né? São denominadores diferentes. Eu não sei tirar, fatorar isso aqui, então eu faço uma junção entre eles. Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Isso, mais esse espaço, é igual a 5 por enquanto. Então, eu vou colocar lá assim, ó. X menos 4 vezes x mais 2. E vou copiar aqui, ó. X menos 4 vezes x mais 2. Isso facilita no corta-corta, né? Ó, então, este é igual a este, cortou, cortou. E aí, nós vamos colocar quem sobrou. Então, vai ficar 5x mais 3 vezes x mais 2. Belezinha. Olha para o próximo. Cortou, cortou. Vamos colocar quem sobrou. Então, sobrou lá 7x menos 6 vezes x menos 4. Igual a 5. O que nós vamos fazer agora? Distributiva, tá bom? Então, vou colocar todo mundo no mesmo barco, ó. Vai ficar lá, x mais 4 vezes x mais 2. Tudo isso aqui é igual a 5. Vamos fazer a distributiva, ó. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 2 positivo, nós temos 10x. Vamos colocar esse mais aqui, colocar todo mundo dentro do parênteses. Opa, faltou 3 aqui fazer, né? Calma aí. Faltou esse termo aqui, ó. 3 vezes x mais 3x. E mais com mais é mais, 3 vezes 2, 6. Agora sim, tá feito. Agora eu vou colocar todos os outros ali dentro de um parênteses, tá bom? 7x vezes x, nós vamos ter 7x ao quadrado. Mais com menos, menos. 7x vezes 4, nós temos 28x. Agora com o 6, ó. Menos 6 vezes x, 6x. Eu vou apagar esse aqui, depois eu coloco ele um pouquinho mais para lá, tá bom? E aí nós temos menos 6 vezes menos 4, menos com menos é mais, e 6 vezes 4, 24. Fechou, é igual a 5.
Agora eu vou tirar essa cambada aqui, ó, de dentro do parênteses, fazendo as regras de sinais com esse mais que tá aqui, ó. Se você já consegue enxergar isso lá no comecinho da equação, tá tudo certo, tá bom, pessoal? 5x² mais 10x mais 3x mais 6. Bora lá. Mais com mais 7x². Mais com menos 28x. Mais com menos 6x. Mais com mais 24. Tudo isso sobre o nosso denominador. Então, x mais 4 vezes x mais 2. E tudo isso é igual a 5. Agora, isso aqui, que está antes do sinal de igual, é uma equação de segundo grau. Então, tá todo mundo já no lugar certinho. É só fazer agora as operações para ver quanto que vai dar essa equaçãozinha aqui, tá bom? Então, vamos lá no x². Ó, eu tenho aqui 5x² mais 7x². E isso me dá 12x². Agora, nós vamos para o x. Vou colocar colorido aqui, tá bom? Ó, tenho mais 10x, mais 3. Aí, eu tenho menos 28, menos 6. Então, tudo em valor de x. E isso nós vamos ter, então, menos 21x. E aí, nós temos agora, ó, o mais 6 e o mais 24. Isso aqui é mais 30. Não podemos esquecer do nosso denominador. Então, x mais 4 vezes x mais 2, e tudo isso aqui é igual a 5, o que facilita já bastante para nós, porque isso aqui é uma fração, isso aqui também. Então, agora nós podemos fazer as multiplicações cruzadas, ó, tá bom? 5 vezes o nosso denominador e 1 vezes o nosso numerador. Então, nós vamos passar lá para o outro lado para ver. Então, nós vamos ter lá 12x² menos 21x mais 30. Isso aqui foi multiplicado por 1, ó. Tá? Ó, por 1. Agora, eu vou fazer o 5 multiplicado pelo nosso denominador, que vai ficar igual a 5x menos 4 vezes x mais 2. Então, vamos fazer essa distributiva aqui do outro lado, ó. 12x², 21x, mais 30 é igual. 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 4, menos 20. E isso aqui vai ter que também distribuir com esse segundo parênteses aqui. Então, nós vamos ter 12x² menos 21x, mais 30 é igual. 5x vezes o x, ó. Nós vamos ter 5x². 5x vezes 2, nós temos 10x. Menos com mais é menos. 20 vezes x, 20x. E menos com mais, menos 20 vezes 2, 40. Agora, tudo que estiver aqui, ó, na direita, vai para a esquerda, né? Pulando o sinal de igual para que a gente possa igualar isso a zero. Então, tudo que tiver aqui, nós vamos ter que mudar lá os sinais, tá bom? Então, ó, 12x², aqui é mais, ó, então ele passa para menos. Então, é 12x² menos 5x². E isso é 7x². Aqui eu tenho menos 21. Aqui do outro lado, ó, nós vamos poder fazer essa junção aqui, porque eles são semelhantes. Então, mais 10x menos 20x, nós temos menos 10x. Esse menos passa para mais lá do outro lado, né? Ele é menos, ele passa para mais. Então, 10x menos 21x, nós vamos ter menos 11x. Aí, nós temos mais 30, menos 40. Esse menos 40, ele passa para lá positivo. Então, é 40 mais 30. E 40 mais 30 são 70, que isso é igual a zero.
Ótimo, vamos fazer o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, vamos lá. 11 ao quadrado menos 4 vezes 7 vezes 70. 11 vezes 11, 121. 7 vezes 4, 28. E 28 vezes 70, nós vamos ter 1960. E 121 menos 1960, nós vamos ter menos 1839. Isso aqui, dentro da equação de segundo grau, é sem solução, porque ele é negativo, né? Não esquecendo que o delta menor que zero é sem solução, né? Então, o conjunto aqui é vazio. Bom, aí, lembrando aqui que nós temos um denominador, né? E aí nós teríamos que fazer aquela situação de não pode. Mas aqui, pessoal, ele já deu vazio. Então, não pode para mim, em relação ao denominador, tanto faz, tá bom? O conjunto é vazio, então eu não preciso calcular o meu denominador, tá bom? Aí nós temos o 28. Lembrando aqui que o 28 eu falei lá no comecinho, tá bom? Da aula 27, nós podemos trabalhar com situações onde os denominadores são iguais, ó, o que facilita para nós, né? Facilita e facilita muito na hora de fazer o processo de cálculo. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Relembrando, quando os denominadores são iguais, é esse igual a esse. E depois nós vamos fazer o denominador diferente de zero para ver o que não pode em relação ao valor de x, tá bom? Então, nós vamos trabalhar lá assim, ó, denominador são iguais? Ótimo. Então, ó, 2x menos 7 é igual a x menos 4. Opa, é uma equação de primeiro grau, x de um lado, números do outro. Então, ó, 2x menos x, ele passa para cá negativo, né? E o menos 7 vai passar para lá positivo, ó. Então, 2x menos 1, lembre-se, não tem número na frente, vale 1. Então, 2 menos 1 é 1, então nós vamos ter o x. E aí nós temos 7 positivo, menos 4, 3 positivo. Então, ele está falando lá assim, ó, o meu x pode ter, sim, o 3 como valor, tá bom? Só que nós vamos ter que ver, então, se ele pode mesmo. Quem não pode, né? Quem não pode? Lembre-se que o denominador não pode ser igual a zero. Então, nós vamos colocar lá x menos 5, diferente de zero. Então, x é diferente, esse menos 5 passa para lá positivo. Então, ele falou assim, ó, o que não pode é o 5, de resto está liberado. Ok, então quem que é o nosso conjunto verdade? O 3. Tá feito, tá bom? Agora, nós vamos ver lá o B. Então, agora nós vamos ver o B, ó. Veja lá, os denominadores são iguais, facilita muito para nós, então, ó. 5x mais 2, isso é igual a 2x menos 1. Equação de primeiro grau, que está na direita, vem para a esquerda, trocando o sinal, se necessário. Então, ó, 5x, o 2 passou, ó. Então, vai ficar menos 2x igual, esse 2 vai passar para cá, ó, negativo, menos 2, menos 1. Então, nós temos 5 menos 2, que são 3x, e menos 2 menos 1, nós vamos ter menos 3. Então, menos 3 dividido por 3, mais menos com mais é menos, e 3, deixa eu arrumar esse sinal aqui, e 3 dividido por 3, nós vamos ter menos 1. Então, ótimo. Nós colocamos aqui que o x pode ter esse valor. Então, agora nós vamos colocar o não pode, né? Para ver se realmente esse menos 1 satisfaz a nossa equação, né? Então, x ao quadrado menos 1, isso aqui tem que ser diferente de zero. Só que é uma equação de segundo grau, esse menos 1 passa para lá, né? Positivo, né? Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 1. Tira a raiz, tirou raiz. Portanto, cortou x vem para fora. E aí, nem o positivo e nem o negativo pode nessa relação. Então, ele falou que o menos 1 podia. Aí ele falou, pode não, ó. Pode não. Nem o positivo e nem o negativo. Então, ótimo. O conjunto verdade aqui para nós também é vazio, tá bom? Porque o menos 1 não pode, tá bom? Vamos então agora, deixei 2 folhas aqui também,
para o exercício 29, tá bom? Vamos lá trabalhar aqui, né? Veja que os nossos denominadores não são iguais, mas nós já temos uma proporção, né? Lá no 27 a gente tinha uma operação antes. Aqui nós já podemos fazer a multiplicação cruzada, ó, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. X mais 5 vezes 1 é x mais 5, igual a 2 vezes 3x, que dá 6x. Esse 6x passa para cá negativo. E o mais 5 passa para lá negativo, né? Então, nós vamos ter 1 menos 6x. Então, nós temos menos 5x, que é igual a menos 5. Portanto, x é igual a menos 5 dividido por menos 5. E menos com menos é mais. Então, x é igual a 1. Então, ele está falando, ó, para o valor de x, o 1 eu posso usar. Só que nós precisamos, então, entender se realmente pode o número 1. Então, nós vamos fazer o não pode. Quem que é o não pode? O não pode tem que ser diferente de 0, né? Então, é o 3x diferente de 0. Portanto, x é diferente de 0 dividido por 3. E 0 dividido por 3 tem que ser diferente de 0, tá bom? Então, o 1 pode? Pode. Aí, lá dentro do exercício 29, ele te dá algumas opções, né? E a opção onde o 1 entra é a opção C, tá bom? Onde está descrito lá, fechado no 0 e aberto no 2, tá bom? É a única opção que o 1 pode entrar dentro desse intervalo, tá bom? O que ele quer dizer aqui, ó, fechado no 0. Então, ele está falando de um conjunto, deixa eu colocar aqui para você, ó, de um conjunto que eu tenho 0, eu tenho 1 e aberto no 2. Então, o 2 não entra, tá bom? Então, a única opção que o 1 entra é essa opção aqui, tá bom? Ah, é a mesma explicação que nós fizemos lá, tá bom? Veja que não há repetição aqui. Então, a explicação é F1, F2 é igual a F3 sobre F4. E aí, o que nós temos que fazer? Multiplicação cruzada, tá bom? E aí vai ficar F1 vezes o F4 vezes o F2 vezes o F3, tá bom? Então, vamos lá. Veja lá que nós temos uma proporção, porém, nós não temos denominadores iguais, tá bom? Então, nós vamos fazer lá a multiplicação cruzada, ó. Fazendo distributiva depois, tá bom? Ó, então, vamos lá. X menos 3 vezes x menos 8 é igual a x menos 7 vezes x menos 4. Olha que belezinha. Opa. Então, a distributiva agora, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos 8x, menos com mais, menos 3 vezes x, 3x, menos com menos, mais 3 vezes 8, 24. Agora, nós vamos fazer do outro lado, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos 4 vezes x, 4x, menos com mais, menos 7 vezes x, 7x, menos com menos, mais 7 vezes 4, 28. Tudo que está aqui na direita, ó, vai passar para a esquerda, porque é uma equação de segundo grau, tá bom? E aí nós temos que mudar o sinal. Então, nós já podemos fazer o corta-corta. Por exemplo, ó, aqui eu tenho x ao quadrado, e aqui ele é positivo, então ele passa negativo. Então, vai ficar um positivo, outro negativo, cortou, cortou. Já facilita bastante para nós, tá bom? Aí, nós temos aqui o 8, menos 8, menos 3x. Então, nós vamos ter aqui, vou colocar bem pequenininho aqui, ó, menos 11x, tá bom? E aqui do outro lado, nós também temos menos 11x, ó. Menos 4x, menos 11x, menos 11x, tá bom? Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Ele é negativo, ele passa positivo. Então, isso aqui, cortou, cortou.
para nós também, tá bom? Então, aqui, ó, mais 24 mais 28, ele passa para lá como menos 28. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 4. E menos 4 é igual a zero? Não é. Então, esse conjunto aqui, para nós, já é vazio. É necessário fazer o que não pode dentro das nossas raízes lá? Não teria necessidade, tá bom? Mas vamos denotar aqui quem é que o x não pode ser. O conjunto é vazio, né? Então, ele não pode ser 7 positivo e ele não pode ser 8 positivo, ó. Tá bom? Mas o nosso conjunto aqui, verdade, ele é vazio, tá bom? Aí tinha mais um exercício igual a esse, né? Tinha aqui, ó, que é o 31, né? O 31B. Então, vamos lá fazer esse 31B aí. Veja que os denominadores não são iguais. E nós temos uma proporção aqui, né? A igualdade entre duas razões. Então, nós vamos multiplicar isso cruzado, ó. Tá bom? Então, vamos descrever isso aqui. 3 vezes 2x, 6x, igual a x menos 2 vezes x menos 2. Vamos abrir um parênteses aqui? Veja que o x menos 2, ele se repete, né? Então, é x menos 2 ao quadrado. Isso aqui foi das situações que nós estudamos lá no primeiro bimestre, relembrando como fazia o processo de fatoração, que é a diferença de dois termos ao quadrado, né? Então, você pode fazer de duas maneiras, ou você trabalha distributiva, ou você trabalha com esse processo de fatoração. Eu vou fazer a distributiva primeiro e depois a gente termina lá com o processo de fatoração, tá bom? Então, ó, 6x é igual a x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos 2x, menos com mais, menos 2x, menos com menos, mais 4. Então, nós vamos ter lá, ó, 6x é igual a x ao quadrado. Podemos fazer essa junção aqui, porque eles são semelhantes, né? Menos 4x mais 4. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o processo de fatoração. Vamos rever o processo de fatoração para ver se você lembra. Se você lembrar, você já usa ele, porque te facilita bastante. Lembra que eu falei que esse 2 cai aqui em cima, ó? Então, fica x ao quadrado. Caiu aqui em cima, ó, ele vem multiplicando os dois termos aqui embaixo. Então, quanto que é 2 vezes x? 2x. 2x vezes menos 2, nós vamos ter menos 4x. E esse 2 vai cair aqui em cima, ó, do 2, né? Que é negativo, ó. Menos 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter mais 4. Tá vendo que é a mesma coisa, ó? A distributiva foi a mesma coisa que a fatoração, tá bom? Equação de segundo grau. Então, nós vamos arrumar isso aqui colocando a igualdade em zero. Então, nós vamos ter lá menos x ao quadrado, menos não, né? Mais 4x, mais 6x, que não saiu do lugar, esse 6x, né? Ele está no primeiro membro e permanece. E o mais 4 passa para menos 4, igual a zero. Então, nós podemos fazer essa junção aqui, ó. Menos x ao quadrado, mais 10x, menos 4 é igual a zero. Então, agora o delta. 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Delta é igual. 10 vezes 10, nós temos 100. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 4, nós temos 16. Delta é igual a 100 menos 16, que dá 84, e 84 é um número par, não tem raiz exata, então nós vamos fatorar para saber qual é a raiz, né, dela. Então, 84 dividido por 2, 42. Por 2, 21.
por 3 que dá 7, por 7 que dá 1. E aí nós vamos fazer o grupinho, ó. Quem está com o grupinho vem para fora, quem está sem grupinho vem para dentro, multiplicando, né? 3 vezes 7, 21, ó. Então, esse é a nossa raiz de delta, tá bom? Então, nós vamos fazer lá agora, achando as duas raízes, né? Então, x1. Antes disso, vamos estabelecer aqui, para não esquecermos, né? O A é menos 1, o B é 10 positivo e o C menos 4. Então, nós vamos trabalhar lá. X uma linha, a fórmula é menos B, né? Então, menos com mais, menos 10, mais a nossa raiz que nós fizemos lá, que é 2 raiz de 21, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Então, nós vamos ter menos 2. E aí, nós vamos simplificar isso aqui, fazendo a divisão, tá bom? Menos 10 dividido por menos 2, menos com menos é mais, nós vamos ter 5. Mais 2 com menos 2, mais com menos, menos. 2 dividido por 2 dá 1, e sobra a raiz de 21. E aí, nós vamos fazer x duas linhas, que é menos 10, menos 2 raiz de 21, dividido por menos 2. Menos 10 dividido por menos 2, menos com menos mais, 5. Menos 2 com menos 2, menos com menos é mais, 2 dividido por 2 dá 1, e sobra o 21, certo? Então, essas daqui são as nossas duas raízes. Aí, nós temos que ver lá quem não pode, né? Aqui, ó, x menos 2 e 2x. Então, nós vamos estabelecer lá. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pode. Então, para os denominadores, nós tínhamos lá x menos 2, isso aqui tem que ser diferente de 0. Portanto, x tem que ser agora diferente de 2, porque esse menos 2 passa lá negativo. E aí, nós temos 2x diferente de 0. X é diferente de 0 dividido por 2, portanto, x é diferente de 0. Então, ele diz aqui que o x não pode ser nem 2 positivo, nem 2 negativo. Então, nosso conjunto verdade é quem pode, né? 5 menos a raiz de 21 e 5 mais a raiz de 21. Opa, deixa eu fazer uma chave aqui. Fiz um parênteses, uma chave, vamos colocar a chave, tá bom? Prontinho, então, estabelecido aí o nosso conjunto verdade do 31. Esse aqui era a letra C que eu tinha pedido para fazer, né? Deixa eu ver aqui. Exato, tá bom? Feitinho o exercício, então, nós vamos agora trabalhar com o 33, tá bom? As equações dos exercícios, do exercício 31, ele tem vários lá e te dá vários exercícios no 33, é para estabelecer esta situação. Então, vamos lá. Eu tenho F1 mais o F2 por F3, que é igual ao F4 mais o F2 por F3. Olha que belezinha. Eu tenho aqui, ó, frações que se repetem. Então, quando isso acontecer, nós vamos estabelecer desta maneira, ó. O F1 será igual ao F4. E o F3 será diferente de 0. Lembre-se que quando tem denominador, nós temos que ver quem não pode, tá bom? Então, ótimo. Vamos lá no primeiro exercício. Olha só que tranquilidade de fazer esse exercício, ó. Você tem aqui duas frações, ó, idênticas. Então, vamos estabelecer algumas situações, ó. F1, F2, F3, F4, F2 e F3, porque são iguais aqui. Então, lembre-se, o F1 tem que ser igual ao F4. Portanto, eu tenho 2x
igual a 5. Esse x está acompanhado, e quando ele está acompanhado, ele passa dividindo. Então, o x é 5 sobre 2, 5 meios, tá bom? Então, ele está falando assim, ó, 5 meios para o x pode, tá bom? Agora, nós vamos estabelecer quem não pode. E é ele que manda, tá bom? Não esqueça disso. Então, nós vamos colocar lá o denominador. 2x, lembrando o seguinte, que os denominadores são iguais, então você calcula uma vez só, né? 2x menos 5 tem que ser diferente de 0. Portanto, 2x, diferente, esse menos 5 passa positivo. Eita, eita, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele disse o seguinte, ó, pode não, tá bom? O 5 sobre 2 não pode ser estabelecido aqui. Então, para o x, não pode. Então, quem que é o nosso conjunto verdade? Como é ele que manda, ó, esse conjunto, então, é vazio. Tá bom? Vamos para o próximo. Eu coloquei um outro exemplo, da mesma maneira aqui, só que agora com uma equaçãozinha de segundo grau para você, tá bom? Então, olha só. Olhou aqui, ó, igual, igual. Opa! Então, o que sobrou vai ficar 3x ao quadrado, ó, igual a mais 6. Perfeito. Equação de segundo grau. Então, esse x ele está acompanhado tanto com a potência quanto com o número na frente. Então, esse número aqui passa dividindo, né? Então, x ao quadrado, 6 dividido por 3 são 2. Essa potência não pode permanecer aqui, então o que eu faço na direita, eu faço na esquerda, ó. Cortou, cortou, ficou x. Não tenho raiz exata para o 2, então eu vou estabelecer como positivo e negativo a raiz de 2. E aí eu vou fazer quem não pode. Até o momento ele falou assim, ó, mais e menos a raiz de 2 pode, o x pode. Então, agora nós vamos falar quem não pode, e lembre-se, é ele quem manda, tá bom? Então, x ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de 0. Portanto, x ao quadrado, esse menos 4 passa para lá positivo. Então, tirou raiz, cortou, cortou, x veio para fora. Mais e menos o 2. Então, ele falou assim, ó, pode tudo, menos o menos e o mais 2. Portanto, o nosso conjunto verdade aqui, ele pode ser positivo e negativo na raiz de 2. Olha que belezinha, tá bom? Feito o exercício, vamos lá, eu estabeleci lá mais 2 exercícios do 35 para vocês, tá bom? Para a gente rever para a prova, que é a variável, utilizando uma variável auxiliar, né? Então, eu vou estabelecer algumas situações de x para colocar igual a B, C, a Y, o que você achar melhor, tá bom? Então, é isso aqui a variável auxiliar. Eu pego essa variável e transformo em outra, para poder trabalhar com ela. Então, vamos lá. Coloquei esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui 2x menos 7 sobre 2x menos 3 elevado a 2. E veja que aqui do outro lado, ó, eu fiz uma repetição da fração, tá bom? Tá aqui mais 2, a minha repetição menos 3. Então, olha só o que eu vou estabelecer aqui. Eu vou estabelecer o seguinte. Eu vou falar que essa repetição de 2x menos 7 sobre 2x menos 3, isso aqui vai ser o meu y. Então, isso aqui para mim é igual a y. Tá bom? Então, eu vou trocar. Então, isso aqui para mim, ó, vai virar y ao quadrado. Mais 2, opa, isso aqui é y. Menos 3 igual a 0. Perfeito, uma equação de segundo grau. Bora lá pro delta e pro Bhaskara. Vou colocar aqui de novo a fórmula da discriminante.
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes o 3, nós temos o 12. E 12 mais 4, 16. Portanto, a fórmula de Bhaskara, vamos colocar aqui de novo para você relembrar. Menos b mais e menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, nós vamos calcular o x1. Ó, menos b. Olha lá no seu b. O seu b é positivo. Então, mais com menos é menos. Menos 2 mais a raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes o a. O seu a vale 1, ó. Então, 2 vezes 1, 2. E aí, nós temos menos 2 com mais 4. Então, subtração, né? Conserva o sinal do maior e subtrai. 2 dividido por 2, ele falou que 1x pode ser 1. E aí, o x2, nós vamos ver lá. Ele ficou menos 2, menos 4 dividido por 2. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, 2 mais 4 dá 6, dividido por 2. Menos com mais é menos. E 6 dividido por 2 são 3. Então, até aqui, conseguimos estabelecer, tá bom? Agora, nós vamos ver lá isso aqui, ó, né? Lembrando o seguinte, pessoal, aqui eu coloquei como x por força do hábito, né? Mas aqui nós mudamos, né, a nossa variável. Então, é y1 e y2. Tá vendo isso aqui, ó? Eu não posso simplesmente esquecer isso aqui. Agora, eu vou falar lá, ó, que essa repetição que nós vimos, o y pode ser 1 ou pode ser menos 3. Então, eu preciso calcular isso aqui. Tá bom? Então, nós vamos passar lá para o outro lado para trabalhar isso aqui, ó. Então, nós vamos ter lá, ó, 2x menos 7 sobre 2x menos 3. E ele é igual a y, né? Então, um dos y nos deu 1. Então, eu vou trabalhar com 1 aqui, ó. E isso aqui nós vamos multiplicar em cruz, ó. Isso é 1, então aqui também. Multiplicou cruzado, ó. 2x menos 7 vezes 1 é 2x menos 7. Igual a 2x menos 3 vezes 1. 2x menos 3. X de um lado, números do outro, faz a troca de sinal, se necessário, se tiver que mudar de lugar. Como precisou, né? Então, 2x menos 2x, 0x, e 7 tira 3, né? Fica 4. Então, nós vamos ter x igual a 4 dividido por 0, e isso aqui é um conjunto vazio, tá bom? Isso aqui é impossível, indeterminado, tá bom? Então, esse conjunto é vazio. Opa, esse, porque nós temos mais um para provar, tá bom? Então, nós temos lá a repetição, ó, 2x menos 7 sobre 2x menos 3. E a outra raiz deu menos 3, não foi isso, ó? Menos 3. Então, nós vamos colocar lá menos 3. Uma fração, esse aqui também. Multiplica no cruzado. 2x menos 7 vezes 1, 2x menos 7. Igual. Menos 3 vezes 2x menos 3. Então, vamos lá. Ó. Menos 3 vezes 2x menos 6x. Menos 3 vezes menos 3 dá menos com menos mais, e 3 vezes 3, 9. X de um lado, números do outro, ó. 2x mais 6x, trocando o sinal, 7 positivo mais 9. Então, 2x mais 6x, 8x, e 7 mais 9, nós vamos ter 16. Portanto, x é igual a 16 dividido por 8, e x é igual a 2. Portanto, o nosso conjunto verdade aqui é quem? O 2. Certo? Aqui, ó, eu coloquei como um conjunto verdade, mas aqui nós temos que fazer o não pode também, tá bom? Ó, para você enxergar. Deixa eu fazer, porque senão depois você vai achar que não precisa, ó. Não pode, o nosso numerador. Numerador não, denominador, né? 2x menos 3 tem que ser diferente de 0.
Então, 2x, o 3 passa para lá positivo, então x tem que ser diferente de 3 sobre 2. Então, ele fala assim, ó, pode qualquer número, tá? O 3 sobre 2 não pode. Como deu o 2 aqui, ó, então isso quer dizer que o 2 pode. Então, o nosso conjunto verdade, 2. E coloquei mais um aqui, só que agora eu coloquei ele com módulo, tá bom? Para vocês observarem lá. Então, eu vou fazer a troca da variável. Eu vou falar que o módulo de x, ou o x, tá bom? Ele vai ser igual ao y. Então, tudo que for x aqui, eu troco para y. Então, eu vou colocar lá assim, ó. 5y ao quadrado menos 12y mais 4 é igual a zero. Então, vamos para o delta. 12 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 4. 12 vezes o 12, nós temos 144, menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 4, 80. Essa subtração aqui de 144 menos 80, nós vamos ter 64, que facilita bastante o x1, né? Então, x1, a regra é, a fórmula lá é menos b, e menos com menos é mais. Então, eu vou ter 12, mais a raiz de 64, que é 8, e 2 vezes o a, que é 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 20 dividido por 10, e ele vale 2. Lembrando que isso aqui não é x, ó. A força do hábito me faz colocar x, mas é y, tá bom? Porque nós trocamos aqui, né? E y, duas linhas, é 12 menos 8 dividido por 10. Então, 12 menos 8 nós temos 4. Dividido por 10, isso aqui dá para simplificar por 2. E aí nós vamos ter 2 quintos. Então, isso aqui é o que ele está falando que o y possa valer, tá bom, pessoal? Então, aqui é o módulo, ó. Qual é a função do módulo? Tornar um número positivo. Então, olha só, se eu fizer lá menos 7, esse menos 7 sai daqui positivo. Mas se eu disser que o módulo é de mais 7, ele permanece positivo, tá bom? Essa é a função dele. Então, vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. O módulo de x é igual a y, né? E um dos y vale 2. Então, quanto pode valer esse módulo de x? Lembrando que o módulo de x, ele torna o número positivo. Então, se eu colocar para x aqui, ó, o menos 2, ele fica 2 positivo? Fica, ó, 2 positivo. E se eu colocar para x2, ele permanece positivo? Opa, permanece. Então, o valor de x pode ser menos 2 ou 2. Mas eu tenho uma outra situação aqui, ó, de 2 quintos. Então, eu posso dizer, por exemplo, que menos 2 quintos dentro do módulo se torna 2 quintos? Opa, posso. E eu posso dizer que 2 quintos positivo permanece... Deixa eu arrumar isso aqui, que ficou horrível, né? Então, o módulo de 2 quintos positivo permanece 2 quintos? Opa, permanece. Então, quem é o nosso conjunto verdade? O nosso conjunto verdade, veja que aqui, ó, não tem denominador, né? Nesse exemplo aqui. Então, eu não tenho quem não pode, tá bom? Então, eu tenho quem pode e pode dar real. Quem pode aqui nessa situação é quem? Na ordem crescente, tá bom? O menos 2, o menos 2 sobre 5, o 2 sobre 5 positivo e o 2 positivo. Esse é o meu conjunto verdade dentro dessa relação. E por fim, pessoal, acabamos os exercícios, né? Graças a Deus. Chega, tá bom? Então, vejam esse vídeo, né? Várias vezes. Tente fazer sozinho. Pegue os mesmos exercícios numa folha separada. Pare, pause o vídeo, tente fazer, veja se você conseguiu trabalhar com essas situações, né? Dentro lá dos exercícios que nós fizemos, que foram os exercícios 25,
o exercício 27, 28, o 31, o 33 e o 35, eles têm mais exercícios lá para fazer. Tente pegar, ver se bate lá. Eu fiz todos os exercícios, estão batendo lá com os resultados de trás da apostila, né? Então, você consegue fazer, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Deus abençoe. Um beijo, um abraço, tá bom? Tchau, tchau.